Eu vou seguindo este caminho com Deus para o eterno lar, vencendo as lutas da vida. No céu com Deus irei morar. Alegre eu estou, cantando nesta longa jornada. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. E neste caminho, com santos e anjos, alegre eu sigo a cantar. Se há alguma luta tenho que sofrer, estou com Jesus para vencer. Alegre eu estou, cantando nesta longa jornada. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. E neste caminho, com santos e anjos, alegre eu sigo a cantar. Se há alguma luta eu tenho que sofrer, estou com Jesus para vencer. Estou, porque há alguém que me conduz. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. Apostólica é um grande coração que abriga os sinceros que buscarem salvação.
tu também alcançarás. Nós vamos, a partir deste momento, iniciar a nossa reunião nesta noite. Que a bênção do nosso Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, e da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, esteja sobre todos os irmãos, esteja sobre o nosso trabalho, seja o nosso trabalho para louvor e glória do nosso Deus e dos seus santos. Eu convido os irmãos para ficarem em pé, a fim de fazer a oração inicial. Na reverência, irmãos, vamos orar. Santíssimo Deus, Pai glorioso, nesse momento, ó Deus, invocamos o Teu nome, com adoração, gratidão e louvor ao Senhor. Agradecendo-te, ó Deus, por esta oportunidade feliz que nos concede de estarmos aqui reunidos no Teu templo sagrado, a fim de realizar esta reunião, este culto de adoração ao Seu nome. Agradecemos pela presença do Seu amado Filho Jesus, nosso divino Salvador, que tem essa igreja em Tuas mãos
e a ilumina com a sua luz gloriosa. Agradecemos ao Divino Espírito Santo que atua entre nós através de suas virtudes, do seu poder, da sua sabedoria, de sua glória. Agradecemos também e louvamos a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, o nosso Santo Irmão Aldo e nossa Santa Mãe, a Virgem Maria. Que suas bênçãos, que a sua graça, que a tua unção seja dada a todos estes irmãos presentes e também aqueles que estejam nos acompanhando via internet, que a unção divina alimente e fortaleça a fé de cada um, para que possam produzir os frutos verdadeiros como filhos de Deus, adoráveis do nosso Pai. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, receba o nosso louvor que também expressamos através dos hinos e de cada ato da nossa reunião. Unja, pois, o nosso trabalho e ele seja validado nos céus para a memória eterna. Assim, alcance a todos pela sua graça, pela sua unção e pela sua virtude. E certo da presença dos santos e anjos entre nós, nesta reunião, para nos guardar e proteger, para nos dar suporte ao trabalho, nós agradecemos aos céus. Amém. Cantemos o hino número 1 do Inário, Igreja Forte. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é quebrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa sorte.
Que belo seria se o arrebatamento de nossa igreja se desse hoje. Que belo dia, pois a grande vitória do reino do céu se consumaria. Jesus viria com a santa rosa e todos os santos para nos levar. E Deus em seu trono de glória, como está escrito, o seu juízo aplicaria. Muitas ovelhas de coração puro estão espalhadas, aflitas, sofrendo, esperando que um bom pastor venha lhes confortar e dar paz. Assim, o santo primaz, que é um pastor ungido por Deus, faz tudo para abençoar e também guardar com seu poder.
quero ler para os irmãos um depoimento de fé. Nossa irmã Maria Rosa Miranda Furtado escreveu-nos da cidade de Rio Verde, do Mato Grosso do Sul, em 20 de julho de 2024, assim testemunhando: em 31 de outubro de 2022, o meu filho estava trabalhando numa fazenda quando foi pegar um cavalo. Um dos cavalos correu e tropeçou numa cerca. E um pedaço de madeira bateu violentamente no meu filho, jogando de costas, a 3 metros de distância. Foi socorrido, sofrendo muitas dores, e sentiu algo derramando dentro dele. E no hospital sofreu um desmaio. E os médicos constataram, através de raio-x, que não houve quebraduras. Porém, foi encaminhado para outro centro médico, na cidade de Coxim, e através de tomografias, constou que o baço havia partido e o sangue derramado na barriga. Foi encaminhado para a cirurgia de laparotomia e foi retirado o baço e o sangue derramado. Foi para a UTI. Eu sempre em oração, com fé na Santa Vó Rosa, no poder do Santo Irmão Aldo, em favor do meu filho, e ele ficou 3 dias na UTI. Precisou tomar 8 bolsas de sangue, e graças a Deus tudo correu bem. Ficou mais 3 dias na enfermaria, tendo uma rápida melhora, e logo teve alta. E em casa, fez uso contínuo de água e óleo ungidos e teve ótima recuperação. Não ficou nenhuma sequela. Sabemos que ele foi salvo por um milagre. E agradecemos a Deus o Pai, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, e ao Santo Irmão Aldo, pois hoje ele goza de perfeita saúde. Assino Maria Rosa Miranda Furtado, da Congregação Apostólica em Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Fica, portanto, irmãos, esta notificação, mais um depoimento de fé, que a nossa Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizou um milagre na vida deste irmão, porque o acidente foi muito grave.
Eu queria agora ter palavras pra dizer em melodia tudo que ficou gravado na minha memória de um tempo tão lindo que vivi, lembranças que o tempo jamais apagará, milagres do poder divino que meus olhos puderam contemplar. Falo de um profeta que pude conhecer, de um sorriso tão divino que nos acalentava, de um semblante tão santo que a Deus irradiava, um anjo aqui presente com o amor de um pai, uma mão tão poderosa, uma palavra tão segura. Foi ele o melhor amigo que já conheci. Às vezes me vejo voltando no tempo e recordando momentos quando eu o encontrava e suas mãos eu beijava. Como era gostoso
de Deus, profeta do amor. De Deus. E eu tenho mais um testemunho, um depoimento de fé em nosso boletim. Nossa irmã Luzia da Silva Costa, da congregação de Cacoal, estado de Rondônia, enviou o seguinte depoimento de fé. É com imensa alegria no coração que testemunho o poder de Deus manifestado por meio de seus santos, o Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que concederam uma grande bênção à minha filha Marinês. Estava casada há 15 anos e sonhava em ser mãe. No entanto, os exames médicos mostravam que seria impossível. Uma das trompas era apenas um fragmento. Um dos ovários estava atrofiado e o outro nem sequer foi localizado. E ela chorava muito, mas eu sempre dizia, não desanime, para Deus tudo é possível. Com fé, ela deixou de se apegar ao diagnóstico, mantendo-se confiante nas palavras. Certo dia começou a passar mal, seus seios estavam inchados, vermelhos e doloridos. O médico suspeitou a doença maligna e indicou remédios, além de encaminhá-la para o hospital especializado. Mas seu esposo sugeriu fazer primeiro um teste de gravidez. E para nossa surpresa, o resultado foi positivo. Com isso, as suspeitas foram descartadas. Durante a gestação, ao completar 8 meses, Marinês contraiu o Covid-19. Foi um momento difícil, mas graças à intercessão da Santa Vó Rosa, ela tomou os medicamentos e logo se recuperou. Sempre em oração, eu pedi a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a Maria Santíssima, por sua saúde. No tempo certo, Marinês deu à luz a um menino muito saudável. Hoje, Samuel está com quase 3 anos de idade e goza de perfeita saúde. Ele é a alegria do nosso lar. Agradecemos de todo o coração a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por esse milagre. Eu supliquei de joelhos e fui atendida, graças a Deus e aos seus santos poderosos. Assim, irmãos, expressa essa nossa irmã com gratidão ao nosso Deus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo que ouviram a sua oração. Irmãos, em seguida vamos passar para a parte da mensagem que temos em nosso boletim padrão para este final de semana. Fala sobre o batismo. O batismo é confirmação de fé. O batismo pregado pelo profeta São João Batista é um chamado ao arrependimento dos pecados e a conversão para uma nova vida com Deus. Ele anunciava: arrependei-vos e convertei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Assim, para receber o reino dos céus, por meio do batismo com o Espírito Santo, que é a graça que nos santifica, purifica a alma e nos regenera para uma nova vida, é necessário um arrependimento sincero, uma verdadeira transformação interior. Essa mudança torna a pessoa numa nova criatura, livre do domínio do pecado, dos maus costumes e dos sentimentos negativos. A doutrina da nossa igreja, fundamentada nos ensinamentos de Jesus e da Santa Vó Rosa, ensina que aquele que se converte morre com Cristo, abandonando tudo o que prejudica sua vida e sua alma. Com isso, ressuscita com Ele na sua ressurreição,
para viver para Deus e não mais para o mundo de pecado, trevas e ignorância. Por isso, todos os que se batizam em nossa igreja devem viver uma nova vida, abandonando práticas como a maldade, a desunião, o ciúme, a malícia, a arrogância e o orgulho. Devem buscar uma vida pautada na paz, no amor, na justiça, na honestidade, na união e na humildade. Nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo desejam habitar no coração de cada fiel. Para isso é necessário viver em obediência e dedicação aos valores espirituais que são fundamentais para os filhos de Deus. O batismo nas águas confirma essa nova vida e promove o sepultamento de todo o passado que não agradava a Deus nem aos seus santos. Na vida material, quem morre é sepultado na terra. Na vida espiritual, quem se entrega a Jesus e a Santa Vó Rosa é sepultado em relação ao seu passado, de erros e pecado, ressuscitando com Cristo para uma nova existência. Aqueles que se batizam devem passar por uma transformação completa. Se continuarem vivendo como antes, o batismo e o sacrifício de Jesus não terão surtido efeito em suas vidas. O Santo Irmão Aldo nos deixou este precioso ensinamento registrado em boletins anteriores, assim dizendo: lembro aos irmãos e irmãs que irão se batizar e aqueles que já se batizaram, que valorizem o seu batismo e honrem a graça recebida do nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa, no batismo com o Espírito Santo. Valorizem também o sacrifício do Divino Mestre, que morreu na cruz do Calvário para salvar nossas almas do pecado e da morte. Vivam para Deus e não mais para o pecado e os maus sentimentos. Aos que se preparam para o batismo, venham santificados, cheios de amor e coragem e boa vontade para fazer o bem. Se assim viverem, terão uma experiência de fé gloriosa que os ajudará a serem felizes e muito abençoados. Irmãos, nós vamos ter o batismo no próximo mês de agosto, no final do mês, conforme já anunciamos, e essas instruções são direcionadas para os irmãos que vêm batizar-se e também para todos, porque é bom a pessoa recordar o compromisso assumido nesta igreja com Jesus através do voto do batismo, porque é necessário que cada um de nós cumpra esse voto, porque fizemos espontaneamente, procurando o santo batismo nesta igreja apostólica. Lembrando que a pessoa vem receber o batismo, mas ela já pertence ao nosso Deus, ela é de Deus. Por isso que o irmão Aldo diz que venham santificados. Se teve algum problema na vida anterior, mesmo não sendo da igreja, deve se arrepender e converter de qualquer erro na vida. E pedindo perdão, então é santificado e recebe a unção do Espírito Santo do nosso Deus, que dá vida à alma, ao Espírito. É o batismo com o Espírito Santo. Então já vem trazendo esse batismo na sua alma, no seu espírito, já é vivo para Deus. E depois vai receber o batismo nas águas, que é uma recomendação de Jesus para todos nós apostólicos adultos. Porque então assumimos uma grande responsabilidade diante dele e que vai fazer efeito na nossa alma, no nosso espírito, que nos conduzir para a salvação. Só que precisamos ser fiéis em tudo, guardar a nossa fé, guardar o voto, valorizar a graça de Deus, valorizar o batismo do Espírito Santo e o das águas, sempre, irmãos, e estar de acordo com a doutrina, a disciplina da igreja, que são orientações, irmãos, é um planejamento para a nossa pessoa nos prepararmos e quando chegar o nosso dia, termos as condições indispensáveis para
a nossa entrada na região celestial. Portanto, irmãos, é bom a gente cumprir aquilo que a gente prometeu, não é? É difícil quando uma pessoa promete as coisas e não cumpre aquilo que promete, até na vida social. Não é agradável isso daí. Agora imagine na vida espiritual, uma promessa feita a Deus, a Jesus, diante de muitas testemunhas, tanto dos anjos dos céus que vêm e estão presentes no ato do batismo, como também aqueles que estão ao lado, para receber também o batismo, e aqueles que estão assistindo. Então, irmãos, nós devemos ser honestos para com Deus e cumpridores da nossa palavra. Caso contrário, não fica bem, de jeito nenhum. Irmãos, eu vou ler a outra mensagem contida no boletim que fala sobre o Consolador e também o nosso santo irmão Aldo. Porque Deus, o Pai, e Jesus precisaram enviar o outro Consolador e o seu sucessor. Quando Jesus estava concluindo seu ministério na terra, ele prometeu que enviaria outro Consolador para dar continuidade à sua obra de salvação e redenção da humanidade. Esse Consolador seria o Espírito da Verdade, enviado por Deus Pai em nome de Jesus, conforme registrado no Evangelho de São João. Da mesma forma, Santa Avó Rosa, ao perceber que seu corpo já estava cansado, pediu a Jesus para continuar sua missão apenas em espírito. Então Deus Pai orientou que ela deveria encontrar um sucessor para liderar a igreja e continuar sua missão. Assim ela preparou o santo irmão Aldo, que foi escolhido e capacitado para ser seu substituto numa sucessão autorizada pelos céus. Essa forma de sucessão é uma prática divina, como vemos na história dos profetas. Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, e assim por diante. Jesus também seguiu este modelo ao preparar a Santa Avó Rosa, que por sua vez preparou o santo irmão Aldo. Essa sucessão garante a continuidade da obra de Deus na terra. A missão do Consolador e de seu sucessor é essencial para que a igreja continue sendo governada diretamente pelos céus, por meio de um governo teocrático. Para isso, era necessário que o Consolador tivesse espírito forte e santificado, aprovado por Deus, capacidade de receber revelações divinas e falar diretamente com Jesus, Maria Santíssima, os apóstolos, profetas e santos, autoridade moral, dignidade, energia, talentos e dons espirituais, aptidão para ser arrebatado em espírito aos céus, mesmo vivendo em corpo na terra, capacidade de revelar os mistérios do livro sagrado, conforme descrito no Apocalipse, fidelidade para falar não de si mesmo, mas das verdades celestiais, como Espírito da Verdade. Jesus deixou claro, em várias passagens do Evangelho de São João, que enviaria o Consolador. E temos aqui enumeradas algumas passagens da Sagrada Escritura, especialmente do Evangelho segundo São João. Número 1, disse Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, isto é, a doutrina. E eu rogarei ao Pai, Deus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco no corpo diante da igreja, e estará em vós.
em espírito, para toda a eternidade. 2. Mas o Consolador, o Espírito Santo, isto é, santificado, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 3. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, ou seja, testemunhará de mim, porque verá a Jesus e ao Pai para ser uma testemunha mártir. 4. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei no futuro. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, pois ele é a verdade. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pois, como Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade, e reconhecendo a verdade vos libertará de todas as influências e enganos. 5. Ainda tenho muito que vos dizer, ou seja, ensinar, revelar. Mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou seja, o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, isto é, aprendido nos céus de Deus e dele Jesus. E vos anunciará o que há de vir, por exemplo, o seu sucessor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Essas promessas se cumpriram na pessoa da Santa Avó Rosa, que foi enviada por Deus e por Jesus, como Consolador prometido, e posteriormente no Santo Irmão Aldo, seu sucessor, que também foi preparado e aprovado pelos céus para continuar essa missão. Sem o Consolador e seu sucessor, a Igreja Apostólica não poderia receber as revelações divinas, nem ser governada teocraticamente. Eles são instrumentos de Deus para guiar, proteger e abençoar o povo, oferecendo uma nova oportunidade de salvação. A missão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo é o cumprimento das promessas de Jesus. Eles foram escolhidos por Deus para guiar a Igreja Apostólica. Por isso, adoramos e glorificamos a Deus e a Jesus pelo envio do Consolador e de seu sucessor. E recomendamos, ou melhor, e reconhecemos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo como santos enviados dos céus, que nos amparam, protegem e conduzem com amor e autoridade espiritual. Amém. Irmãos, aqui está uma grande verdade real, não é? A Santa Avó Rosa, ela se manifestou nesta Santa Igreja Apostólica, iniciando um ministério de preparo da igreja, já recebendo revelações, falando com Jesus e até mesmo com dons específicos, pois é ela, essa pessoa, que contém todas essas características, essas qualidades transcritas aqui.
e que eu li para os irmãos, espírito forte, capacidade de receber revelações, autoridade moral, dignidade, energia, talentos, dons espirituais, aptidão. Enfim, irmãos, aqui está escrito diversas qualidades, diversas características dessa pessoa, que seria o Consolador. E ela tinha tudo isso. E a capacidade, irmãos, de poder receber o dom de arrebatamento, de espírito e ainda estando vivendo no seu corpo. E tudo isso aconteceu e as pessoas que são apostólicos naqueles tempos são testemunhas de muitos fatos ocorridos e que têm sido notificados à igreja. A Santa Vó Rosa, então, nesse primeiro tempo, nesse primeiro período da igreja, ela foi preparando a igreja para que a igreja tivesse méritos, para depois recebê-la como Espírito Consolador. E como eu disse ainda ontem, ela não sabia que ia ser o Espírito Consolador no início, mas fazia o seu trabalho com muito amor e dedicação e percebia a sua importância, porque Jesus a usava continuamente e ela tinha em suas mãos a direção da igreja. Irmãos, ela era a chefe da disciplina e da igreja, de maneira que tudo era resolvido por ela com as orientações que recebia também de Jesus. Somente no final do seu ministério é que ela tomou conhecimento que seria essa santa, né, o Espírito Consolador, mas ela não contou para ninguém, e conforme nós temos notícia dos irmãos que acompanhavam naquele tempo, ela dizia que não sabiam quem ela era, não tinham conhecimento quem ela era. Nesse tempo ela já sabia. Então, irmãos, e o mesmo que aconteceu com o irmão Aldo, ela o chamou para ajudá-la, mas não falou para ele que seria o Consolador. Ela e ele seria o seu sucessor. Apenas perguntou se ele a ajudaria. E ele disse que sim, estava pronto para fazer tudo o que fosse necessário. Aí aconteceu o fato, e ela foi levada para os céus e recebeu o galardão, foi coroada Espírito Consolador lá nos céus, ao lado de Maria Santíssima, recebeu o título de Rainha dos Céus, irmãos. E então consumou a sua vitória. Agora então, irmãos, já podia ser transmitido à igreja, porque ela já tinha herdado a vitória. Ela foi até o final, herdou a última vitória, recebeu a coroa de Espírito Consolador. E agora tinha que revelar à igreja que ela era o Consolador. E ela usou o nosso santo irmão Aldo, pois havia se comprometido em ajudá-la e tudo foi planejado segundo a orientação de Deus. Então, ela deu o recado, o nosso irmão Aldo transmitiu o recado para os dois membros da direção, que era o bispo Eurico e Modete, e o nosso irmão bispo transmitiu o recado para a igreja. E na primeira reunião, conforme a mensagem, a explicação que nos deu depois o bispo da igreja, dizendo que estava sobre o púlpito Maria Santíssima, Jesus e a Santa Vó Rosa. E ele tinha em mãos a orientação do irmão Aldo para dizer à igreja que essas palavras que estão escritas aqui, que está no Evangelho segundo São João, se referia a ela, a pessoa da nossa Santa Vó Rosa. Portanto, ela era o consolador da promessa de Jesus. E ele tinha então o recado e o dom para dissertar, porque, irmãos, ele tinha uma capacidade incrível. E se ali do seu lado estava Jesus, ela própria e a Virgem Maria, imagine a sua inspiração que dava para ele naquele momento. E enquanto ele falava e transmitia à igreja o recado e dissertava e dava essas explicações, então Maria Santíssima, observando o povo e percebendo que as pessoas estavam recebendo a mensagem e crendo. E quando ela viu que estava consolidado, a igreja creu, ela disse: isso é um milagre que acaba de acontecer.
Então, irmãos, foi uma alegria muito grande, que podemos também considerar como uma festa, porque ali a igreja estava recebendo a fé, um novo fortalecimento da fé, porque já existia fé nos corações apostólicos, mas agora crendo em uma promessa, na realização de uma promessa de Jesus. Então, irmãos, por causa da aceitação, que a igreja aceitou, que consolidou a fé no coração do povo apostólico, ela pôde começar a trabalhar. Ela pôde começar o seu ministério. E aconteceu que ela realizou tantos milagres, irmãos. A igreja se expandiu grandemente e foi notório, irmãos, as palavras, a doutrina, os ensinamentos e as conversões, que é o mais importante. A igreja cresceu, irmãos, e até os dias de hoje, a nossa Santa Avó Rosa opera entre nós e levará esta igreja até o fim. E o mesmo aconteceu com o irmão Aldo, porque ela em espírito e ele em corpo presente, transmitia as palavras delas, revelando a parte da doutrina que ainda não estava revelada e tomando conta da igreja como pastor já. Definitivamente, irmãos, ele nos conduziu durante todo o tempo e as palavras deles eram palavras da Santa Avó Rosa, de maneira que tudo foi preparado para que se concretizasse a vitória da Igreja Apostólica. E hoje nós temos aqui a igreja, e esta igreja, ela é uma igreja segura, porque naquele momento, irmãos, que as pessoas receberam um Consolador, então pôde-se dizer que a vitória da igreja estava concretizada. A Igreja Apostólica passou a ser também a igreja vitoriosa. Porque se a igreja não acreditasse, se as pessoas não acreditassem na mensagem, irmãos, ia ficar difícil. Por isso que Maria Santíssima disse, é um milagre. E valeu, irmãos, e produziu muitos frutos. Hoje, nós aqui estamos, glorificamos ao nosso Deus, ao nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa Santa Avó Rosa e também o Santo Irmão Aldo, contando com tudo aquilo que aprendemos, que recebemos, de tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo, irmãos, que fazemos e que ainda temos que fazer, tendo essa garantia, esse suporte, que se guardarmos no nosso espírito esta fé que nós recebemos, irmãos, no Consolador que se manifestou em nosso meio, não se manifestou no mundo, mas na igreja, irmãos, se guardarmos isso até o fim da nossa existência na terra, nós teremos o nosso presente, o nosso galardão definitivo, que é o galardão da vida eterna. Se a pessoa tem o galardão da vida eterna, ele pode receber mais coisas. Agora, se não tiver a vida, irmãos, sem vida ninguém recebe nada. Então, a vida eterna é o princípio, é a base. Então, havemos de receber, porque, irmãos, nós temos também que lutar, temos que nos sacrificar as nossas tendências, nossas vontades e procurarmos a obediência a Deus, a doutrina, a disciplina que nos foi ensinado e cumprir com o nosso dever, o nosso voto do batismo. Porque, irmãos, fazendo assim, a vitória é certa, porque a Igreja Apostólica já é a igreja vitoriosa. O que falta é a conclusão do trabalho, mas isso acontecerá no dia que Deus quiser. Irmãos, eu lhes deixo essa palavra, que a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo os abençoe e os ajude a manter firme na igreja e a guardar a fé que a igreja recebeu naquele dia, na Santa Avó Rosa e também no Santo Irmão Aldo. Que Deus os abençoe. Nós temos mais um hino que será apresentado pelo coral. O brilho da estrela da manhã.
nossas vidas. Jesus, a estrela da manhã, que brilha com grande luz e fulgor. Estrela de brilho intenso, penetra em nossos corações. Ó jovens, amem a Igreja, pratiquem o primeiro amor. Consolador, a estrela novamente brilhou através da santa vossa querida. O santo e querido irmão Aldo, hoje é a grande estrela. Para nós é como um farol que orienta e ilumina o nosso caminhar. Yes.
Em nome da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, apresento a gratidão a todos os irmãos que cooperaram com o trabalho da reunião, cada qual no seu posto e na sua atividade. Que a Santa Vó Rosa abençoe a cada um dos irmãos, juntamente com o nosso Santo Irmão Aldo, e vos dê recompensa, assim como a todos os irmãos presentes, visitantes e aqueles que nos honraram acompanhando o nosso trabalho através da internet. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião. Eu convido a todos para se posicionarem em pé, os que puderem, e nós vamos fazer a oração. Oramos. Santíssimo Deus, nosso Pai Celeste, estamos encerrando essa atividade, esta reunião, mas continuamos, ó Deus, na comunhão do Teu Espírito e na Sua graça protetora e santificadora. Continuamos sob a luz do Teu amado Filho Jesus, nosso divino Salvador, a Sua direção, Seus cuidados, o Seu amor. Também sobre a direção de Maria Santíssima, que vela por nós, que intercede por nós, diante do Seu Filho, diante de Deus, para que sejamos sempre reconhecidos e possamos receber o amparo de alto valor. Porque, através dos Seus pedidos, somos muito beneficiados em certos detalhes mais avançados. Agradecemos o Santo Irmão Aldo, estamos com ele, ó Pai, e ele está conosco, nos dirigindo, nos dando suporte, livrando-nos de perigos, de maldades no mundo espiritual, no mundo material e de toda armadilha, para que então possamos cumprir a nossa missão na terra. A Santa Vó Rosa dando a nós o consolo espiritual e ajudando-nos de acordo com o seu ministério, garantindo também a nossa estabilidade espiritual e até mesmo a material. A nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor Deus, a Jesus e a estes santos. Eu peço que abençoe tua igreja, abençoe o teu povo, e havendo alguma coisa que esteja fazendo sofrer, eu peço, ó Santa Vó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, que os ajude a solucionar os seus problemas, a curar as enfermidades daqueles que sofrem, dando alívio dos seus sofrimentos, das dores e mal-estar. Eu peço que abençoe o seu lar, a sua vida, os filhos, os pais, os idosos, as crianças, a mocidade, todos os apostólicos, que sejam alcançados pela bênção de Deus, pela misericórdia divina, tenham saúde, tenham paz. E também esses que têm os seus nomes e que foram colocados aqui nessa caixa para pedidos de oração, eu rogo por eles. Santo Irmão Aldo, Santa Vó Rosa, a senhora sabe o que eles te pedem, as suas necessidades, as suas aflições. Então, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, dê a eles a sua bênção, ajuda, dê-lhes o suporte para que possam vencer e se livrarem de alguma coisa que esteja infringindo a sua alma. Também abençoe os nossos irmãos que nos acompanham através da internet, lá do seu lar, que os seus anjos, ó Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, sejam também enviado a eles e eles possam receber consolo e conforto espiritual, e se tiver algum problema na vida, também possa ser, pela graça da Senhora, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, resolvidos. Assim abençoe a todos. Irmãos, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, e essa bênção seja constante na vida de cada um. Amém.